é o principal congresso, né? O Congresso Americano de Oncologia, e a gente volta bem enlouquecido, cheio de mudanças de prática clínica, e pulmão nos últimos anos tem sido emoção, porque a gente tem novidades na ASCO, no Mundial, na ESMO, né? E ainda nos intervalos. Então, pulmão realmente tem muita coisa. E a ideia, quando eu estava lá na ASCO, conversando com o Mauro, que é o aniversariante do dia, é que é difícil a gente selecionar ou até deixar, por exemplo, bota uma pessoa para falar de X coisas. E a gente teve uma sessão esse ano que foi de abstracts rápido, e a gente gostou e a gente acabou selecionando os principais temas que foram discutidos na ASCO para que a gente possa discutir aqui hoje. Então, eu queria agradecer as pessoas que a gente convidou e aceitaram para estar aqui hoje trazendo os trabalhos. E o primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho do que foi que teve em doença inicial. Eu vou contar com a doutora Carla Rameri, que é oncologista clínica em Pernambuco, com o doutor Mauro Zucchim, que é oncologista clínica no Rio, e a Clarissa Baldotto, também no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, e a Bárbara Lafayette, que é de Recife. Então, Carlinha, LBA 100, mande aí para a gente o que foi que o Keynote 671 trouxe para a gente. Boa noite, todo mundo. Vou compartilhar minha tela aqui e agradecer o convite aí de Samira para apresentar, para participar dessa discussão. E como vocês entenderam, o negócio aqui é tempo. Então, vamos lá. Eu fiquei de falar do Keynote 671, que é um estudo que avalia o uso do pembrolizumab perioperatório, né? Então, esse é o desenho do estudo. É um estudo que já utiliza na inclusão dos pacientes o estadiamento, a 8ª edição. Então, ele inclui estágios 2, 3A e 3B, que tem a programação cirúrgica, né? Esses pacientes, eles eram randomizados para receber o doublet de platina. Esse doublet era de acordo com a histologia, mas era pré-definido, gemcitabina ou pemetrexed, associado ou não ao pembrolizumab, né? Pembro ou placebo. E no grupo do pembro, os pacientes, depois da cirurgia, recebiam mais 13 ciclos, vai dar mais ou menos aí 1 ano. O objetivo primário era um duplo objetivo, né? Sobrevida livre de eventos, de acordo com a revisão do investigador, e sobrevida global. Os pacientes eram estratificados de acordo com PDL1, histologia, região geográfica e estadiamento. Então, o que chama atenção nas características dos pacientes, primeiro, uma baixa representatividade dos pacientes negros, né? A maioria realmente eram brancos e asiáticos. Uma minoria dos pacientes eram pacientes que não fumavam, então a maioria era tabagista ou ex-tabagista. E, que é interessante, nesse estudo, ele não excluía pacientes com mutações EGFR ou ALK. Do ponto de vista de achados cirúrgicos, que eu achei interessante, foi que a gente tem uma taxa aí 3 vezes maior no braço placebo de pacientes considerados irressecáveis, né? E a mortalidade em 30 dias, all cause mortality, né, por todas as causas, foi 3 vezes maior no braço do pembro. A gente, claro, está falando de números absolutos pequenos, mas vale essa atenção. Então, aqui está o resultado principal do estudo, sobrevida livre de evento. Esse resultado é positivo. O estudo dizia que seria positivo se um dos endpoints primários fosse positivo, e aqui a gente tem, com hazard de 0,58, aí presta bem atenção nessas curvas, né? 12 meses, 73, 59, 24, 62, 40. Eu coloquei aqui do ladinho para a gente discutir depois a curva do Checkmate 816, e aqui são os números, assim, são bem parecidos, né? 0,58, 0,63, com P significativo, tá? Depois a gente vai para o segundo endpoint. O segundo endpoint do estudo, ele não foi estatisticamente significativo. Apesar dessa separação de curvas que a gente vê aqui, esse resultado não é estatisticamente significativo. E da mesma forma, quando a gente coloca ao lado do checkmate, talvez aqui um pouquinho melhor essa separação, mais precoce, inclusive, né? E aqui a gente também não tem uma significância estatística. Na publicação, esse resultado, essa análise interina, a gente também não tem ainda uma significância, mas o hazard aqui um pouquinho melhor. Em termos de taxa de resposta, esse estudo mostra uma maior taxa de resposta patológica maior que essa aqui, 30%,
em relação ao grupo placebo, e uma maior taxa de resposta patológica completa, 18%. Tá? De novo, quando a gente coloca o checkmate lá do lado, que a gente vê uma taxa de resposta maior no checkmate patológica completa, aqui, tá? 24% versus 18%. E aí, esse estudo ele faz uma análise interessante, que é avaliar o desfecho de acordo com a presença ou não da resposta patológica, seja a resposta patológica completa, seja a resposta patológica maior. E o que se vê é que, primeiro, claro, quem tem resposta patológica vai melhor do que quem não tem, quem tem resposta patológica maior vai melhor do que quem não tem, né? Mas em ambas as análises, a gente consegue ver uma separação de curvas. É uma análise exploratória, e aí talvez a gente vai precisar discutir um pouquinho mais disso aí, entendendo que é um dado mais frágil. E as conclusões do estudo, então: pembrolizumab perioperatório proporciona um benefício clínico estatisticamente significativo quando adicionado quimio-nel seguido cirurgia, né? A resposta patológica foi melhor quando comparada ao placebo. Nessa primeira análise, o benefício em sobrevida global não foi estatisticamente significativo. E eventos adversos eu não falei aqui, mas a gente não teve nada inesperado, né? O que a gente talvez precise ainda é separar os eventos adversos da primeira fase, né, o adjuvante, da fase seguinte, a adjuvante, e aí talvez ajudar a gente a escolher, a traçar uma melhor estratégia. E aí ele coloca já como o pembro perioperatório como uma nova opção de tratamento promissora para esses pacientes. É isso, doutora Samira? Eu acho que eu cheguei no tempo, viu? Super no tempo. A gente vai ter um momento de discussão no final, tá? Obrigada, Carlinha, pela apresentação. Acho que você foi bem clara. Passar agora para o doutor Mauro, o debutante do dia, né, aniversariante, para poder falar um pouquinho do Neotor. Mauro? Então, olá a todos. Obrigado, Sami, pela organização, pelo convite para estar aqui com vocês nesse dia tão importante, né? Dos meus 39 aninhos. Eu vou falar para vocês na mesma linha de que a Carlinha falou, que foi, acho que a grande sensação dessa ASCO, isso em 5 minutos, de tratamento neoadjuvante para câncer de pulmão inicial, né? O cenário hoje câncer de pulmão não pequenas células representa 85% dos tumores, né? E só 30% são ressecáveis. A terapia adjuvante ela já está estabelecida, mas tem um limite clínico definido, né? E os principais avanços nessa área foi na incorporação do tratamento neoadjuvante, né? E o tratamento adjuvante e perioperatório, que é o outro detalhe também que eu aprendi na apresentação dessa aula, que perioperatório significa que você faz antes e faz depois também, né? Não é só neoadjuvante e adjuvante, tem o perioperatório onde você combina os dois. E exatamente esse meu trabalho, ele faz exatamente essa estratégia. A gente já tem aprovado o Checkmate 816 como terapia neoadjuvante, o Empower 010 e o Keynote 091, terapia adjuvante, e o Adaura, mais recentemente, mas não na área de imunoterapia. E acho que os grandes desafios que a gente vem observando é na seleção desses esquemas, em termos de sequência, de efeitos colaterais, preferência do paciente, e assim como na detecção dos biomarcadores. Então, esse foi o estudo que avaliou, como eu falei, perioperatoriamente, né? Toripalimab, que é um anti-PD-1, né? Associado a um doublet de platina, versus quimioterapia em pacientes com estadio 2 e 3, tá? E a análise inicial era de event-free survival, como é a maioria dos endpoints desses estudos de neoadjuvância. Então, o NeoTorch avaliou a paciente com estadio 3, sem EGFR-ALK, né, como a maioria dos estudos, e era uma randomização para receber quimioterapia baseada em platina, mais toripalimab, versus placebo, mais quimioterapia baseada em platina, isso antes da cirurgia, ou seja, neoadjuvante, teria cirurgia e teria mais um ciclo adjuvante, tá? Depois da cirurgia. Então, por isso, o perioperatório e depois uma manutenção de toripalimab ou placebo, tá? O detalhe aqui por uma questão conceitual de que
os tratamentos adjuvantes recebem 4 ciclos de quimioterapia, eles optaram em fazer 3 ciclos de quimioterapia de tratamento neoadjuvante e mais um adjuvante. É meio estranho fazer um ciclo só depois da adjuvância, mas tinha esse desenho deles fazerem 4 ciclos, né? E depois tinha um follow-up. Então, quais são as características interessantes desses pacientes? A grande maioria tinha 62 versus 61 anos, né? Mais ou menos de acordo com a literatura. A grande maioria eram homens, né? Isso estão bem balanceados nos 2 subgrupos. E uma outra coisa que chama bastante atenção é que a grande maioria era de carcinoma escamoso, ao contrário dos estudos, tanto do AGENT quanto do Checkmate 8,6, que são os comparadores, e agora o 971, tem mais um equilíbrio entre a histologia escamosa e não escamosa. Tá? Mas acho que isso não vai impactar nos resultados do estudo. Tá? Então, esses são os dados já de taxa de resposta em termos de resposta patológica completa e Major Pathologic Response. Um detalhe que a gente vê aqui, a diferença é bem significativa a favor da combinação, mas a gente vê um braço de quimioterapia, uma taxa de resposta em quimioterapia bem inferior com o que a gente está acostumado, ou seja, de 1%. Mesmo no estudo que a Carlinha acabou de apresentar, a gente vai ver uma taxa de resposta para placebo mais quimioterapia em torno de 11%. Não acho que isso vai impactar, mas chama atenção para essa diferença. Apesar disso, há uma diferença bem significativa, 23% de diferença a favor da combinação e quase 40% também em termos de Major Pathologic Response, que são dois endpoints importantes nesses estudos de neoadjuvância. Aqui são as curvas de event-free survival, mostrando um hazard ratio de 0,40, né, e um P de 0,01 bem significativo a favor da combinação, tá? Onde uma mediana ainda aqui no grupo de combinação não foi alcançada ainda, mas mostrando que o estudo segue em concordância com os estudos de neoadjuvância, um benefício realmente bem significativo a favor da combinação. Um detalhe interessante desse estudo, ele estratificou em função da expressão de PDL1, e mesmo de acordo com a expressão do baixo expressor, apesar de vários pacientes censurados aqui, a gente já tem uma significância a favor da combinação, tanto em 1%, em 1,49% e maior que 50% a favor da combinação. Aqui um hazard ratio de 0,31, né? Um alto expressor. E quando ele também faz a diferenciação entre histologia não escamosa e escamosa, a gente vê curvas também bem robustas e significantes a favor da combinação, mostrando que o estudo realmente tem um benefício importante e deve ser uma nova opção, da mesma maneira que o opção que a Karinha mostrou, de tratamento neoadjuvante. Esses são os dados de sobrevida global, tá? Apesar de mostrar, as curvas não estão se separando muito, né, tão intensamente quanto o event-free survival, a gente vê um hazard ratio de 0,62 e um P de 0,0502, mas, de acordo com a estatística do estudo, ele não é significativo, ele não deve ser levado em consideração. Tá? Então, a gente vê que o tratamento perioperatório com toripalimab mais quimioterapia aumentou o event-free survival em relação ao dado só de quimioterapia, tá? Isolado em pacientes com estadio 3. Tá? Você tem um maior benefício nos pacientes com histologia escamosa e PDL1 maior que 1%, mas isso é uma questão numérica do estudo. Eu não mostrei, mas não havia, questão do tempo, mas não havia nenhuma sinal de toxicidade maior na comparação da combinação versus a quimioterapia. E a gente também tem resultados encorajadores, né, em termos de sobrevida global, mostrando que esse estudo veio como um novo padrão. Quando a gente vai comparar esse estudo com os outros padrões, né, como o Checkmate, o 816, o próprio AGENT e agora o 971,
você vê que o NeoTort ele tem dados muito semelhantes, até numericamente, mas a gente não deve comparar isso, superiores, né, aos estudos de neoadjuvância. Mas, assim, o que a gente tem de resumido que, na verdade, quimio e imunoterapia é o novo padrão de tratamento para doença ressecável, tá? De câncer de pulmão não pequenas células, principalmente estadio 2 e estadio 3. E a gente carece de dados mais maduros para entender qual é o esquema, né, que é o ideal, né? Qual é você fazer antes, depois, né? Você fazer só antes e muda de acordo com a resposta patológica. Acho que esse vai ser o grande desafio, mas o padrão hoje em dia deve ser a incorporação de quimio e imunoterapia. Obrigado. Obrigada, Mauro. Já a gente vai te apertar aí para saber que história é essa. Né, Carlinha? E aí vamos passar para a Bárbara, para ela falar um pouquinho também do estudo dela, que também é de neoadjuvância. Joia. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Samira. Vou falar aqui também de mais um estudo de neoadjuvância, tá? Assim, esse é um estudo um pouco menor, mas eu acho que é um estudo provocativo aí para a gente avaliar junto. Então, o estudo é esse, IST-ENERGY, que foi um estudo que tentou avaliar um esquema sem quimioterapia de neoadjuvância, e eu vou mostrar para vocês um pouco mais. Então, como o Mário acabou de falar, o tratamento de imunoquímio está virando uma opção padrão para o tratamento de tumor ressecável, principalmente estadiamentos 2 e 3, mas na maioria dos trabalhos já incluindo um B. Mas a gente sabe que muitas vezes esses pacientes da gente não são super fits e muitas vezes podem não ter elegibilidade para platina. Então, o racional desse estudo partiu de tentar ver se um esquema sem quimioterapia poderia ser factível e eficaz para tentar a gente fazer tratamentos menos tóxicos, principalmente. E aí, a gente sabe que a associação de imunoterapia e antiangiogênico parece que o antiangiogênico tem uma questão meio imunomoduladora e tem uma eficácia e uma segurança já estudada anteriormente. E aí é um estudo, assim, como eu disse, é um estudo menor, é um estudo de braço único, onde eles pegaram pacientes estadiamento 1B a 3A, pacientes com performance bom, 0 ou 1, e que tivessem um PDL1 acima de 1% pelo 22C3. E aí esses pacientes eram submetidos a 2 ciclos de ramucirumab e pembrolizumab, e depois, ali entre 4 e 8 semanas, eles faziam a cirurgia, e depois poderiam fazer alguma adjuvância que ficaria a cargo do médico do paciente. E aí esses pacientes eram seguidos. O endpoint primário era a resposta patológica maior, e nos secundários a gente tinha resposta patológica completa, taxa de ressecção R0, taxa de resposta, sobrevida global e toxicidade. A ideia deles, o que eles calcularam, é que o número certo seriam 24 pacientes para ter essa expectativa de uma resposta patológica maior em torno de 45%. E aí, eles conseguiram os 24 pacientes para rolar no estudo, mas teve um paciente que saiu antes de fazer qualquer tratamento por uma pneumonia e teve um que progrediu durante o tratamento e 22 foram operados. Então, como eu falei, 24 pacientes, a gente vê que é uma mediana de idade até mais velha do que a gente vê na maioria dos estudos, em torno de 75 anos, né, assim, mas a gente sabe que no dia a dia são pacientes que chegam cada dia mais, inclusive com boa performance, a maioria de homens, tinham mais estadiamento 2B e 3A, mas entrou também um paciente com 1B e 4 com 2A, a maioria dos pacientes tinham PDL1 entre 1% e 49%, tá? E em relação à cirurgia que foi mais feita, foi a lobectomia, sendo 95% dessas com ressecção R0. E aí a taxa de ressecção eles consideraram 91%, porque teve aquele paciente lá que eu disse que nem chegou a seguir e o outro que progrediu. Aí a taxa de resposta patológica maior foi 50%, eu achei assim, bem boa, né? Assim, se você pensar que não tem quimioterapia envolvida também, com a resposta patológica completa de 25%. Lógico que o N é pequeno, mas, assim, eu achei que brilhou os olhos, assim, os números. E aí, assim, eles botaram esses quadradinhos aqui em cima, mas aí, fazendo a conta, o PDL1 acima de 50% teve uma taxa de resposta patológica maior, até maior, de 66%, quando a gente separa aqui entre 1 e 49% e maior que 50%. Isso aí já sou eu jogando a bola se a gente pensaria esse tipo de esquema para pacientes com PDL1 acima de 50%, será? O que é que a gente pensa nisso? Quando a gente vai para a sobrevida livre de progressão, em 12 meses, 91% livre de progressão, em 2 anos, 75%. E sobrevida global, em 12 meses, 100% de pessoas vivas, e em 24 meses, 94%. Então, a gente vê que os pacientes eles foram bem
Agora, não tem muito dado do que é que eles fizeram após também, porque a gente não sabe o que é que impactou nesse pós aí de cirurgia. Em relação à toxicidade grau 3, ficou em torno ali de 34%, mas foi considerado relativamente manejável, também sem tanto detalhe, e teve que mudar ou descontinuar tratamento 8% dos pacientes. E aí, assim, como conclusão, assim, foi eficaz e bem tolerado. Lógico que não muda a conduta, eu penso, mas bota esse negócio provocador aí, se a gente não deve seguir em frente e não ficar só comparando mais do mesmo, porque está começando que na doença neoadjuvante, eu estou achando que está chegando um monte de quimio imuno versus químio, né? Assim, então, será que a gente não precisa de outros braços, avaliar por PDL1 ou outras coisas? E pensar em subgrupos específicos, né? Assim, um paciente que já que tem alguma coisa que você não queira fazer químio, um PDL1 mais super expresso, sem mutação, então fica essas bolas aí para a gente trazer na discussão. Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. Excelente, Bárbara. Acho que vou passar agora para a doutora Clarissa Baldotto, que vai falar do estudo que todo mundo achou que foi a vedete do câncer de pulmão. Eu, particularmente, achei que a gente teve muita coisa boa que ainda vai acontecer, né? E acender os olhos, como, por exemplo, esses dados que a gente viu de neoadjuvância. Ela vai falar um pouquinho do Adaura. Bem-vinda, Baldotto. Oi, boa noite. Obrigada, Samira, pelo convite. Obrigada. Vocês estão com dúvidas, eu trago verdades agora, estou com certeza. Deixa eu passar aqui. Então, eu vou falar do Adaura, que na verdade todo mundo já conhece o estudo, né? Então, não tem eu vou passar no desenho do estudo um pouco mais rápido, mas é uma análise, o que eles apresentaram na sessão plenária da ASCO foi a análise de sobrevida global desse estudo, do Adaura, que foi um estudo para avaliar o osimertinib adjuvante em pacientes com câncer de pulmão ressecável, portadores de mutação de EGFR, estádio 1B a 3A. Só para a gente lembrar que o dado, né, de que já tinha sido publicado e apresentado previamente, que eram os dados iniciais do desfecho primário do estudo, que foi sobrevida livre de doença. Então, no estádio 1B a 3A, ali, a gente já tinha um estudo positivo, com 0,2 de hazard ratio, e depois no update 0,27. E o que todo mundo falou muito foi que a curva da sobrevida livre de doença parecia, na atualização, começar a fechar ali no final da curva. Até por isso também, a sobrevida global é um dado que todo mundo estava esperando ser apresentado. Uma coisa muito importante é que, assim como na doença metastática, o benefício na proteção do sistema nervoso central também foi visto no estudo Adaura, que é essa curva que está nesse slide. A gente tem dado já de vários outros inibidores de EGFR de primeira geração, e todos esses dados, né, tem aí nesse slide que foi apresentado durante a apresentação do estudo, o Radiante com perorlutinib, o Cetong do Gefitinib, o Impact, nenhum deles mostrou benefício de sobrevida global até o momento, e o Adaura tinha esse benefício robusto de sobrevida livre de doença. Então, o estudo incluiu pacientes com mutações típicas, tinha imagem cerebral antes de entrar no estudo, podia ou não fazer quimioterapia a critério do investigador, estágio 1B, 2 e 3A, e tinha uma estratificação nesses estágios, estratificação por etnia também, e eles eram randomizados para 3 anos de osimertinib versus o placebo. A população, a única coisa que a gente chama atenção, 60% dos pacientes fizeram quimioterapia, 40% não, mas 32% dos pacientes tinham estágio 1B, e era a partir de 3 centímetros, pela 7ª edição. Então, provavelmente, o que o dado mostra é que muitos dos pacientes que não fizeram quimioterapia, eles tinham doença realmente mais inicial. Então, esse é o resultado do estudo. Sobrevida global foi significativamente positiva, com hazard ratio de 0,49, num benefício em torno de 50%, e 85% dos pacientes em 5 anos vivos versus 73% nos pacientes no grupo placebo. 10% a mais de pacientes vivos, isso no estádio 2 a 3A. Quando a gente pega toda a população, esse benefício continua, um hazard ratio igual, e mais ou menos a mesma diferença ali também absoluta.
Olhando o forest plot para ver se tem algum subgrupo e que isso não aconteceria, a tendência de benefício é para todos os subgrupos que foram analisados, independentemente de estadiamento. O benefício maior no estádio 3A, mas permanece em todos os outros estadiamentos, do tipo de mutação, benefício maior na deleção do 19, e com ou sem quimioterapia adjuvante também. Então, isso está representado em formato de curva agora, onde eles mostram que o benefício, tanto no estádio 1B, 2 e 3A, e o hazard ratio até foi um pouco maior no estádio, parece um benefício menor no estádio 2, mas isso é uma análise de subgrupo, né? Então, o que importa é que foi significativo em todos os estadiamentos analisados. E a presença ou não de quimioterapia também não mudou esse benefício. Então, os pacientes tiveram benefício tanto que fizeram químio, quanto aqueles que não receberam quimioterapia adjuvante. Um slide talvez o mais importante para a gente discutir, que é a pergunta de todo mundo, é o que esses pacientes fizeram depois, porque isso poderia impactar muito na sobrevida global. Quando a gente olha, cerca de 80% a 88% no grupo placebo dos pacientes fizeram algum TKI, sendo que 40% foi o osimertinib. Em termos de evento adverso, não tem nada diferente do que já tinha sido apresentado previamente. São os eventos adversos que a gente espera normalmente do osimertinib. O que é importante, eu sempre ressalto, e eles ressaltaram isso na discussão também, né? A gente acompanha evento adverso ainda naquele modelo de uma coisa que aconteceu pontualmente, aguda, a gente não valoriza, às vezes, evento grau 1, grau 2 de longa duração, né? Mas em termos de evento adverso grau 3, que levasse a redução de dose, foi tudo dentro do esperado, nada muito diferente. Então, a conclusão do autor foi que na análise primária do Adaura, o osimertinib demonstrou um benefício estatisticamente significativo e benefício clínico do osimertinib comparado ao placebo no estádio 1B a 3A, com benefício de sobrevida livre de doença e controle de doença do sistema nervoso central. E isso se traduziu no benefício de sobrevida global. Isso foi consistente em todos os subgrupos e reforçou a indicação do osimertinib como tratamento adjuvante para essa população. Existem outros estudos em andamento, com o estadio inicial, o Adaura 2, o NeoAdaura para neoadjuvância, todos os dois estão abertos aqui no Brasil, e um fase 2 target para avaliar mais tempo de osimertinib adjuvante, 5 anos, que é uma pergunta que a gente pode deixar aí para discussão. Esse estudo está publicado, quem não teve a oportunidade ainda de ler, foi publicado no mesmo dia da New England. E só para concluir, eu trouxe até para ajudar na nossa discussão o dado do FLAURA, né? O FLAURA foi um estudo de primeira linha metastático que mostrou benefício de sobrevida global para o osimertinib. E no FLAURA, se a gente pegar só os pacientes que tinham indicação mesmo, né? Que estavam progredindo, que tinham indicação, que são esses 46% aqui, que tinham indicação que receberam uma segunda linha de tratamento na progressão, que estavam no braço controle, 59% receberam uma segunda linha desses pacientes no total, se a gente excluir os pacientes que estavam ainda sem progressão. E 33% receberam osimertinib. É claro que no FLAURA você tinha que testar T790M, não é a mesma situação, mas é só para a gente ter uma ideia de número aí. Uma coisa muito interessante na discussão foi essa questão da sobrevida global, cura, essa discussão, né? A gente está curando mais pacientes ou não? E ele pergunta, será que cura é o que importa se a gente tem 10% a mais de pessoas vivas em 5 anos, né? E o que, na verdade, o que a gente precisa mesmo evoluir é entender esse lado verde aí desse gráfico que ficou muito legal, que é onde a gente poderia retirar tratamento, porque esses pacientes vão bem, independentemente de qualquer coisa que a gente fizer. E o lado vermelho, que são os pacientes que progridem mesmo com a terapia, como que a gente faria para intensificar o tratamento desses pacientes? Acho que era isso. Eu acho que, eu não sei, a gente vai abrir agora para a discussão, mas acho que o Adaura, né, Baldotto, a apresentação dele em si, ele traz para a gente o dado de sobrevida, que é tipo meio que para jogar na cara dos oncologistas torácicos, que a sobrevida global era positiva para quem ainda estava um pouco resistente em colocar. Mas eu acho que ele traz as dúvidas que a gente tinha da apresentação anterior, elas permanecem. Eu queria só fazer um paredão aqui da oncologia torácica e perguntar aqui para vocês que estão aqui na discussão, quem vai prescrever para acima de 3 centímetros, né? Porque
teoricamente, hoje, até então, a gente prescreve acima de 4 centímetros quimioterapia, e aí faria ou não. E o estudo incluiu entre 3 e 4. Então, eu queria saber de você primeiro, como é que você enxerga esses pacientes? Assim, eu acho que o estudo, né? A gente sempre fala assim, não, vamos olhar o estudo inteiro está positivo. A gente fala, vamos olhar o subgrupo está positivo. A gente fala, não, mas eu não acredito que isso vai. Então, assim, por mais críticas do benefício ser pequeno, assim, né, de você achar que nessa população talvez o benefício seja menor, não é nada diferente do que a gente faz com a quimioterapia. Quando a gente oferece quimioterapia para um paciente com tumor de 4 centímetros N0, a gente está beneficiando 5% da população e olhe lá, né? Então, não é nada que a gente já não faça. A diferença é que é um tratamento mais caro, mais longo, que pode carregar uma toxicidade de mais longo prazo. E a gente está querendo ficar melhor na seleção, mas eu vou sim falar com o paciente como eu falo com a quimioterapia. Olha, talvez seja um benefício pequeno, de tantos pacientes que eu trato, só você talvez não faça a menor diferença, e vou ter a mão leve para suspender, provavelmente, né, se tiver qualquer problema. Eu acho que talvez o que mais vai pesar é isso que você falou, a mão leve para suspender quando você começar, né? Quando você optar por começar. Acho que só lembrar que a gente tem aberto o Adaura 2, né? Que são pacientes mais precoces também, então, para cirurgiões que estão assistindo, os outros oncologistas, para a gente tentar colocar paciente nesse estudo. Está aberto no Rio e São Paulo. E eu acho que, assim, uma coisa que me veio com a Daura, com o dado de sobrevida global, e aí eu queria também pegar um pouquinho em relação à tua opinião, é que acho que o EGFR, a gente teve aí um dado no EGFR, que é a mutação driver mais importante hoje, né, nesse sentido. O Adaura, ele é uma prova de conceito e a gente vai aplicar isso para as outras mutações também, a gente não vai precisar testar as outras mutações e aí vai passar a fazer adjuvância, ou porque vai ser muito difícil fazer estudo para todas as mutações, né? Então, acho que queria um pouquinho da tua opinião em relação a isso. Eu acho que provavelmente sim, principalmente para aquelas que têm mais resposta, ALK é um exemplo disso, né? As outras, acho que não, né? Carrais, né? Acho que a gente ainda está perdido na doença avançada, assim. Mas eu acho que eu ainda não faria isso. Eu acho que essa discussão precisa amadurecer aí mais um ano, mais um tempo para a gente... Tem estudo em andamento também, né? Mesmo que o estudo não dê um desfecho muito conclusivo, mas pelo menos em relação à toxicidade, ao tipo de recaída, acho que a gente vai ter um pouco mais de informação. Tem algumas perguntas aqui, ó. Impressão pelas curvas do Adaura é que boa parte dos eventos acontece depois de 3, 4 anos. Acho que faz sentido discutir mais tempo. O Eduardo comentou. O que é que você acha, Valdoto? Eu acho que essa discussão vai ser importante agora. Até na discussão, eu não me lembro o nome de quem debateu, foi... Bom, ele colocou até o dado de GIST, né? E até essa questão do melanoma também, da terapia alvo adjuvante para melanoma, ele colocou quase todas as curvas de sobrevida livre de doença de terapia alvo adjuvante, elas fecham um pouco depois que você para a terapia, mas elas não encostam, não se tocam. Então, é porque realmente, depois que você para, e a sobrevida global de todos esses, do GIST, do melanoma, foi positivo. Então, ele faz essa analogia, ó, tudo bem se a curva fechar, porque vai recair mais gente quando você parar, mas ainda existe uma população que não vai nunca recair, né, por conta disso. E a gente tem que o modelo, tudo bem que eu também não gosto de comparar outras doenças, mas tá, o modelo de câncer de mama, a gente mudou de 2 anos para 5 anos, depois para 10 anos, e os resultados que acabam melhorando. Eu acho que você consegue controlar mais a longo prazo. Problema nenhum por exemplo, Tagrisso não é tamoxifeno, né? Tem maior toxicidade, é mais caro. Nem né? financeiro, nem tóxico, né? Bem diferente. Eu acho que a gente vai discutir isso ainda à beça, mas não existe ainda uma resposta definitiva nesse sentido. Agora, bora passar para a neoadjuvância, que é o que está queimando na vez, né? Acho que a gente tem aí, eu acho que a ASCO ela veio para consolidar o que a gente já tinha, como foi falado várias vezes, como um ponto agora de tratamento padrão, né, para os pacientes que têm indicação de neoadjuvância. E no paredão aí, eu queria saber dos 3, né, dos 4, na verdade, Baldoto também. A gente tem 4 estudos e acho que os dados do 816 que com pré-operatório. Como é que vocês enxergam, né, essa questão de você fazer
apenas 816 e associar adjuvante? Como é que, começando aí pelo Mauro. Eu acho que a resposta mais fácil é que até agora a gente só tem o 816 aprovado, né? Então é o padrão, né? Mas eu acho que isso rapidamente está mudando. A gente tem aprovação de 1 ano atrás, 816, e de adjuvância com o imuno um pouco tempo atrás, então mudou muito rápido. Mas eu acho que o que vai, para mim, o que vai definir se a gente vai precisar complementar com adjuvância ou não, pelo menos eu preciso de um biomarcador que eu queria tentar selecionar, né? Então, eu até fiz essa pergunta. A resposta patológica completa pode me orientar, sim ou não, se eu preciso de mais tratamento. Da mesma maneira como DNA circulante, né, a persistência da doença, também pode ser um outro biomarcador que possa orientar isso. Mas eu não vejo ainda os estudos indo nessa direção, mas eu gostaria de ter algum biomarcador que me orientasse isso, e não fazer para todo mundo neoadjuvância e adjuvância indiscriminadamente. Mas o povo quer saber o que você vai fazer amanhã. Mauro, amanhã... Amanhã eu estou fazendo o 816. Acho que é uma coisa que... Eu fiz hoje. É difícil, né? Acho que uma coisa que a gente está vendo em todo o congresso é neoadjuvância é o padrão, neoadjuvância é o padrão. Aproveitar que tem cirurgião aí na plateia, é o seguinte, quem é que a gente não vai mandar para neoadjuvância, né? Porque acho que quem é que vocês vão querer operar de cara? Porque hoje eu acho que a gente tem trabalhado muito em pensar em estádio 3, mas eu acho que o ideal é que a gente traga um pouquinho mais para precoce, né? Então, queria ouvir aí, não sei se algum cirurgião quer comentar qual que é a visão. Estou vendo o Pedro aqui. E outro detalhe, enquanto o Pedro não faz algum comentário, que esses estudos de neoadjuvância, eles precisam de ter biomarcador, entendeu, gente? Não vamos esse era outro ponto importante, né, que a gente tinha que comentar. A Carlinha comentou no estudo dela. Eu queria falar o seguinte, eu concordo com o Mauro, assim, e chama a atenção que se a gente colocar esses 4 estudos juntos, assim, o Hazard, eles são muito parecidos para o endpoint principal. E eu tenho dúvida se resposta patológica vai ser um endpoint que vai ajudar a gente, porque a minha impressão é de benefício nos dois. O grupo que tem resposta patológica completa, toca lá a unidade, mas é um número menor, é um N menor, então talvez a gente precisasse de mais gente para conseguir. Então, eu fico na dúvida, eu acho que biópsia líquida com doença residual mínima seria uma saída boa, e que não sei se eles fizeram essa análise nesses estudos, né? Eu diria que eu fico confortável ainda em fazer o 816, assim, talvez a gente, com o amadurecer desses dados, sedimentar um pouquinho mais, talvez a gente precise mudar e pensar em esticar, e aí para quem esticar, mas certamente não é para todo mundo. E esse negócio do SFR dual, que assim, porque a minha impressão é que eu continuaria tentando não oferecer e continuaria tentando também. Mas o estudo deixou o pessoal entrar, né? Assim, o que é que vocês estão pensando também nisso? Mas foi uma minoria. Com medo que o pessoal comece a não testar, tá entendendo? Assim, eu fico com medo de aprovação, se vier indiscriminado, assim... Eu acho que esse é um ponto que é bem importante a gente discutir aqui, porque, assim, até como grupo mesmo, né? Acho que o papel da imunoterapia nesses pacientes com mutação driver, a gente já viu e já reviu, né? Que não vai funcionar bem. Isso aí. E a quimioterapia vai ter taxa de resposta. Então, você olha a doença respondendo, pode ser só a quimioterapia ali. Então, e aí você está instituindo... preocupação enorme, né, de você tratar um EGFR ou um ALK e depois ter que usar uma Daura. Qual é a toxicidade disso? Ou um ALK recidivar e você ter que tratar no meio de uma adjuvância com imuno, né? É bizarro isso. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir e deixar bem alinhado dentro do grupo, né? Que eu acho que o objetivo da gente é testar, né? É testar, e daqui a pouco a Mari está aqui da parte molecular, ela vai falar um pouquinho quais são as estratégias da rede para que a gente possa ter disponível rápido e como é que vai funcionar. Mas eu queria, antes da Mari entrar para falar, eu queria ouvir o Pedro. Aí o Pedro chegou a desligar o microfone, mas a gente não deixa ele falar. Bom, boa noite, tudo bom, Samira? Respondendo, a minha impressão é que quem vai ficar para adjuvância são aqueles pacientes que têm clinicamente na tomografia e no PET são N0
em locais em que você tenha dificuldade para fazer um estadiamento rápido, mediastinal, por exemplo, locais que não tem e-bus, que é a maioria dos hospitais da rede, ou algum local em que demora muito para o plano autorizar uma mediastinoscopia, você não tem um mediastinoscópio, tem um mediastinoscópio de olho, né? Não tem um mediastinoscópio de vídeo operatório. Acho que nesse cenário em que um paciente desculpa o cachorro, a N0, clinicamente, esse vai, talvez ainda fique, e nesses serviços em que não consiga essa facilidade, vão ficar para adjuvante, o restante deve ir para anel, acredito eu. Vamos esperar chegar esses pacientes todos. Mari, como é que a gente vai trabalhar agora na rede para conseguir esses biomarcadores rápido? Você mandar o WhatsApp, assim, 24 horas para a gente. Fala aí para mim. Boa noite, tudo bom, gente? Sou Mariana, da Patologia. A ideia é um minutinho, porque eu sei que a agenda é bem complicada, compartilhar essa ideia do que a gente está trazendo, né? Acho que a rede e o grupo inteiro está muito feliz em compartilhar que o Laboratório de Patologia Molecular né, praticamente está pronto, montado, e a gente está começando a fazer o processo das validações. Então, compartilhar que é um investimento muito importante, né? Que é um investimento grande da Rede Dó, junto com o IDó, investimento mais de 30 milhões de reais, para montar essa estrutura aqui. A gente já tem um prédio pronto, aqui está com a marca do lado de fora, que tem, então, um andar inteiro dedicado à patologia molecular. Então, com essa colaboração com o IDOR, também vai ser possível fazer as pesquisas, né, e essa interação toda, e atender as diversas clínicas e regionais da rede. Acho que o diferencial que vai ser muito importante é a gente poder exatamente trabalhar com os nossos fluxos, né, dedicados ao que a gente tem na realidade da rede, e poder manter essas amostras aqui, fazer os testes em ambiente local, tanto os hotspots, que em algumas regionais já existe, mas que a gente vai tentar ampliar, e também fazer os painéis ampliados aqui dentro da rede. E com isso a gente vai ter os dados, vai ter como discutir melhor os casos, vai compartilhar os achados e ter bancos de dados também, que a gente vai poder depois, né, ter nossos dados aí de tratamento e de evolução desses pacientes. Então, acho que a gente está muito né, feliz em compartilhar essa notícia. Aqui são fotos reais do laboratório hoje, como ele está, né, ficando com a carinha dele. E a gente vai poder fazer né, uma série de testes em vários cenários, né, da etapa aí da jornada desse paciente oncológico, tanto, né, dos tumores sólidos, pesquisa de testes, né, de alterações germinativas, testes de biópsia líquida, os painéis de hemato, e no somático aqui que a gente está falando, dos tumores sólidos, uma variedade de painéis, e aqui aplicado muito ao pulmão, a gente, né, faz os testes hotspot e também vai poder fazer os testes, né, ampliados, né, os painéis de NGS contendo uma variedade aí de genes. Então, a gente está muito feliz que esse projeto está, né, acontecendo e vai contar, com certeza, com as diversas especialidades para construir os caminhos aqui para a gente atender realmente, né, as demandas e necessidades, tanto de tempo, né, quanto do que cada laudo precisa constar aí, de maneira otimizada. É basicamente isso. Muito legal, Mari. Acho que para a gente vai ser muito bom, né, ter essa possibilidade dentro da rede e com certeza, do ponto de vista educacional e melhoria para o paciente, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. A gente já tem visto, né, quem tem a sorte já de ter o laboratório montado localmente, aqui em Salvador a gente tem uma parte, e realmente agiliza bastante a nossa vida. A gente vai continuar com a discussão no chat, porque senão a gente não consegue acabar os abstratos que a gente tinha separado. E aí agora eu queria chamar o Fábio, que é oncologista também, para falar um pouquinho do estudo Symphony. Então, boa noite, Samira. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Então, partindo aí para a doença metastática, então, eu vou trazer o estudo Symphony, né, que é um estudo bem inicial, um estudo de fase 1/2, né, testando uma nova molécula, o BLU-945, que é um inibidor do EGFR. Então, para esse estudo, ele parte do pressuposto que, tanto para vencer a resistência, tanto primária quanto secundária, uma das estratégias é a combinação de TKI com TKI. E, especialmente para EGFR, uma das barreiras é a toxicidade. Sempre que se associa dois TKIs, a gente acaba inibindo também o EGFR selvagem, que é responsável por efeitos colaterais, muitas vezes proibitivos, né? Então, essa molécula, o BLU-945, é um inibidor do EGFR, né, voltado ali para as mutações ativadoras, L858R e a deleção 19, assim como as de resistência, T790M e a C797, né? No entanto, ele tem uma baixa atividade contra o gene selvagem, o EGF selvagem, talvez diminuindo a toxicidade.
Então, esse estudo ele é voltado especialmente para aqueles pacientes politratados, né, que já tinham sido expostos a um inibidor de EGFR, né, de primeira geração ou de segunda geração, mas obrigatoriamente tinha que ter sido exposto a um inibidor contra o T790M, por exemplo, o Tagrisso, e essa tinha que ser a linha subsequente, né? A maior parte dos pacientes aqui eram pacientes politratados, né, e que tinham, por exemplo, alguma outra alteração secundária do EGFR. Então, a primeira coorte desse estudo, que é a parte 1A, era uma coorte de monoterapia, da molécula sozinha, né, uma dose de 25 miligramas, eles iam escalonando a dose, e depois eles faziam uma outra coorte, uma coorte que é a 1B, que é a associação do GLU 945 com o osimertinib. Como é um estudo muito inicial, a ideia do estudo era calcular a dose máxima tolerada. Tá? Então, a gente vê aqui do lado direito a população do estudo, né? Então, a gente vê que o tempo para a última linha de tratamento era muito curto, se os pacientes progrediram, por exemplo, a Tagrisso e eventualmente já entraram no estudo, mas uma boa parte dos pacientes politratados. Em relação à tolerância, né, da molécula em monoterapia, o que a gente vê aqui, os efeitos colaterais relacionados ao bloqueio do EGFR selvagem, eles foram muito pequenos, né? Então, normalmente, efeitos mais brandos, como rastro, diarreia, secura de pele, paroníquia, sem evento grau 3. A gente acabou vendo aqui, por exemplo, uma taxa um pouco maior de eventos grau 3 e 4 relacionados a aumento de TGO e TGP, da casa ali de 20%, 22% para TGO, 10% para TGP. Tá? Em termos de eficácia, uma das formas que o estudo avaliou era a queda da fração alélica dos genes do EGFR, do C790M e do C797. E o que a gente via que uma boa parte desses pacientes, a gente acabava vendo, né, uma queda dessa fração alélica, né, sugerindo que talvez estivesse uma atividade contra o alvo esperado. Né? No entanto, quando a gente olha a redução clínica, né, a gente vê que o número de respostas ele era bem menor. Né? Então, aqui da coorte de monoterapia, só 4 pacientes acabaram respondendo. Né? Quando eu vejo a combinação, né, a gente tem mais ou menos os mesmos resultados em relação à toxicidade associada ao bloqueio do EGFR, é um número muito baixo. A gente acabou não vendo essa questão do aumento de transaminases, né? Foi até um pouco melhor do que a outra coorte, isso foi até questionado no momento da apresentação, mas não teve assim, uma explicação lógica do porquê que isso aconteceu. E aí a gente vê mais ou menos os mesmos dados em relação à queda da fração alélica, né, no ctDNA. E aí a gente vê um pouquinho mais de atividade, né, em relação à taxa de resposta com o uso da combinação. Tá? Então, um dos comentários dos autores, né, é que essa é uma população, né, muito politratada, é um tumor muito mais heterogêneo, que talvez eles tenham muito mais mutação off-target, né, fora do EGFR, e que talvez isso tenha sido responsável por uma taxa livre de progressão, embora ele não tenha dado esse dado, menor, né, uma taxa de resposta clínica menor. Mas eles vão testar essa combinação em outros cenários, né, em outros estudos, digamos assim. Tá? Que era isso. Legal, Fábio. Acho que esse é um cenário que a gente se vê bem difícil, né, na prática clínica. Agora eu vou pedir para a Milena. A Milena conseguiu chegar a tempo, estava na dificuldade aí, para falar um pouquinho do estudo interessante, né, que em idoso. Pois é, o medo do trânsito. Então, esse abstract foi apresentado na sessão de abstracts rápidos, né? E é para avaliação do uso de inibidor de checkpoint isolado em combinação para pacientes idosos. É um estudo de vida real japonês. Então, foi apresentado nessa sessão, e a gente sabe que o tratamento padrão para esses pacientes, para pacientes com câncer de pulmão, é a combinação de quimio e imuno, e essa segurança dos pacientes acima de 75 anos não é clara, a gente realmente tem uma inclusão pequena desses pacientes, e a dúvida é se tem alguma sobrevida adicional com um risco aceitável. Então, a ideia era ver dados de vida real, e acho que é bem interessante ser no Japão, porque eles têm uma população de super idosos muito grande, né? Então, acho que eles veem mais essa questão do octogenário, nonagenário,
do que a gente. Então, eles incluíram pacientes acima de 75 anos, que foram tratados, né, de 2018 a 2021. Quem recebeu terapia-alvo foi excluída e não podia ter alteração de EGFR alto, igual nos estudos clínicos. O objetivo primário para um estudo de dados de vida real sobre a vida global, bem adequado, sobre a vida livre de progressão, e aí foram feitas as comparações, né, de químio imuno sozinha, doublet de platina ou agente isolado. Eles fizeram um propensity score match, né, dependendo do cutoff do PDL-1, e estratificaram por idade, PS, sexo, história de tabagismo, histologia, o estágio e quantos sítios metastáticos, avaliaram os eventos imunorrelacionados a maior ou igual a 3 e a descontinuação e óbito, que eu acho que é mais objetivo nesse tipo de estudo. Então, a idade mediana desses pacientes foi de... Ai, desculpa, peraí, tem um negócio aqui no meio. Então, a idade mediana desses pacientes foi de 78 anos, a predominância do sexo masculino, a gente está falando aqui de um total de 1.245 pacientes, tá? Bastante paciente, maior parte com bom performance status. A gente vê que 86% tabagista, então bem candidato a imuno mesmo, maior parte adenocarcinoma, maior parte também estádio 4A, e é interessante que tiver uma distribuição mais ou menos equilibrada, né, entre os grupos do PDL1, aqui 30% acima de 50%. E a gente também viu uma distribuição mais ou menos parecida em relação aos braços de quimio imuno isolada e o doublet de platina, menos pacientes fazendo agente isolado. Então, essas são as curvas de sobrevida livre de progressão, e o que a gente vê para quimio-imuno, 7,7 meses, para imuno-isolada, o mesmo número, para doublet platina inferior, assim como para agente isolado, menor ainda, né? Em relação à sobrevida global, o que a gente tem aqui é uma sobrevida de 20 meses para quimio-imuno e 19,8 meses para imuno-isolada. Então, novamente, é igual. Para o doublet, é bem parecido com o que a gente tem da literatura, então, 12,8 meses, e para agente isolado, 9,5 meses. Provavelmente, esses pacientes deviam ter um PS um pouquinho pior. E aí, aqui, quando a gente vê estratificado, né, pelos diferentes fatores, e comparando aqueles pacientes com PDL1 positivo, o que a gente tem também é uma sobrevida que é tanto sobrevida de progressão, sobrevida global, iguais do ponto de vista estatístico, né, numericamente um pouquinho diferente. Então, a gente vê 19,2 versus 22,3 meses para esses pacientes, sugerindo que a gente não tem um claro benefício nessa população da associação da quimioterapia. Quando a gente olha a população 1 a 49, numericamente até melhora a imunoisolada, mas, de novo, sem significância estatística. E para aqueles pacientes com PDL1 acima de 50, que acho que mesmo que não seja idoso, preferência é fazer imunoisolada, uma vez que esses pacientes tenham um bom benefício, a gente vê aqui que essa população idosa, acho que esse é um dado interessante, tem uma sobrevida muito parecida com o Keynote 024, né? Então, apesar de ser dado de vida real, a gente vê que esses pacientes, de fato, têm esse benefício. E acho que o ponto mais importante em relação à segurança, né, de fazer a combinação versus a imuno isolado, então a gente vê que tem um percentual maior de pacientes que têm eventos maior ou igual a 3, igual a grau 3, né, então de 17% para 24%, maior índice de pneumonite para esses pacientes, principalmente, essa foi a diferença maior. O uso de esteroides também é um pouquinho maior, a descontinuação de tratamento foi um pouquinho maior também, mas muito parecida, e aqui, embora tenham falado, né, a gente olha percentualmente, tem uma diferença também em relação a óbitos relacionados ao tratamento. Então, nesses dados de vida real, a quimio-imuno não aumentou a sobrevida global e teve uma incidência um pouco maior de eventos grau 3, e aí eles sugerem que a recomendação seria fazer a imunoterapia isolada. Acho que esse estudo ele reforça aquela subanálise, né, de dados dos estudos randomizados do FDA. Então, quando a gente viu lá o subgrupo dos idosos, realmente eles pareceram não ter o mesmo benefício de fazer a associação de quimio-imuno, então acho que favorece esse uso. Então, esse benefício da imunoterapia, ele se mantém na população acima de 75 anos, como a gente já sabe, né, de outros estudos, tem estudo Ipsos, né, que avaliou especificamente a população
idosa, inelegível à platina para imunoterapia isolada, então eles têm, e acho que a força é que são dados de vida real de uma população bastante ampla e aplicáveis, né, para o nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer e é isso, pessoal. Acho que é sempre bom a gente ver, né, o paciente idoso, porque na prática a gente fica sempre em dúvida de como conduzir. Então, a gente vai discutir ainda, vai ter a oportunidade de discutir, mas eu queria chamar agora o Lucas Oratani para falar do Keynote 789, que para mim foi um dos estudos mais importantes. Se bem que quem abriu agora não foi o Lucas, foi a Marta, né? Direto. Então, eu queria chamar o Lucas para poder apresentar o 789, que eu acho que é um estudo importante, que a gente vem discutindo o papel da imunoterapia nos pacientes com mutação. Então, Lucas. Obrigado, Samira. Boa noite. Agradecer aí o convite de participar. É uma honra estar aí com esse timaço aí da Oncologia Torácica da DOR. Então, como eu vim trazer um pouco os dados então, do Keynote 789, foi estudo apresentado na sessão oral de câncer metastático de pulmão desse ano, ali no apagar das luzes, ali a última sessão, e que avaliou exatamente isso nesse cenário do paciente EGFR mutado metastático, que já progrediu ao TKI, se teria papel a gente fazer imunoterapia, aqui no caso o pembrolizumab, associado à platina e pemetrexed. Então, esse foi o estudo fase 3, né, nessa população, então, com mutação clássica de EGFR, deleção 19 e L858R, e que o paciente devia ter progredido após uma linha de tratamento com EGFR de primeira ou segunda geração, esse TKI, sem a mutação do T790M, ou naqueles pacientes que tinham T790M já tinham falhado a osimertinib. Ou então, teria sido utilizado a osimertinib na primeira linha. Esses pacientes eram estratificados de acordo com o PDL1, menor ou maior de 50%, em relação ao tratamento prévio, se tinham ou não utilizado a osimertinib, e também por área geográfica. Então, foram randomizados para 2 grupos, proporção 1:1, 492 pacientes foram alocados, braço intervenção com platina e pemetrexed mais pembrolizumab por 4 ciclos, seguido, então, da manutenção com pembrolizumab e pemetrexed, completando em 2 anos. No braço placebo, era permitido, quanto na progressão, realizar o crossover para o braço pembrolizumab, e na avaliação de desfecho primário, eram 2 desfechos coprimários, sobrevida livre de progressão e sobrevida global, e os desfechos secundários, que era a taxa de resposta objetiva, duração de resposta, segurança e dados pelo paciente. Então, foram 492 pacientes alocados, 245 para o braço intervenção e 247 para o braço placebo. Nos 2 braços, a maior taxa de descontinuidade foi em função realmente de progressão. Outro dado que foi, acho que salientar, que 35% dos pacientes fizeram crossover do braço placebo para o braço intervenção. Então, os dados apresentados aqui, com a média de follow-up de 42 meses. Quando a gente analisa, então, as características basais da população, acho que a primeira coisa é salientar que os braços eram bem randomizados dos 2 lados. Em torno de 20% eram, então, autoexpressor ali, com PDL1 acima de 50%, predomínio mesmo da mutação do exon de deleção do 19, em torno de um pouco mais de 50% dos 2 braços, e um pouco mais de 50% dos pacientes haviam feito no tratamento anterior, não haviam utilizado osimertinib. Em relação, então, aos desfechos então, de eficácia, os desfechos primários, primeiro aqui avaliado o sobrevida livre de progressão, como a gente vê, as curvas ali são bem quase superponíveis. Na apresentação, o autor até coloca que a curva verde sempre está um pouco acima da curva vermelha, mas formalmente é um estudo negativo, ele não atingiu a significância estatística programada, um hazard rate de 0,8, e quando a gente olha a mediana de sobrevida livre de progressão, 5,6 para o braço de intervenção, praticamente igual, 5,5 para o braço placebo. Quando a gente olha para o outro desfecho, que seria a sobrevida global, novamente as curvas muito parecidas, e novamente um estudo formalmente negativo, né, para o seu P estatístico, né? Então 0,84 de hazard ratio, e a mediana de sobrevida global 15,9 para o braço intervenção e 14,7 para o braço placebo. E mesmo quando a gente analisa subgrupo para ver se teria algum subgrupo que derivaria um maior benefício da imunoterapia dessa estratégia, e a gente não vê isso, a gente vê que todos os subgrupos analisados ali cruzam ali a unidade. E mesmo quando a gente vai atrás da expressão do PDL1 para ver se isso teria algum impacto, mesmo aqueles mais autoexpressores não parecem derivar um benefício maior
com essa estratégia da imunoterapia depois do osimertinib. Aqui também, em curva, né, os pacientes que eram expressor de PDL1 e os que não eram, a gente vê realmente que, apesar das curvas se separarem, estatisticamente não teve diferença, mantendo o hazard rate de 0,7 quando o autoexpressor e paciente PDL1 negativo de 0,9. Em relação aos desfechos secundários, taxa de resposta muito parecida, braço de intervenção 29% contra 27% no braço placebo, duração de resposta também parecida, 6,3 para a intervenção, 5,6 para o braço placebo. Em relação à toxicidade e segurança, nada muito diferente do que esperado para a imunoterapia, tanto em eventos adversos grau 3 ali a 5, quanto a disponibilidade de tratamento. Então, como conclusão para esse estudo, a adição do pembrolizumab até trouxe numericamente, né, uma certa ganho, mas sem diferença estatística, e se a gente for muito rigoroso, é praticamente igual ali, os números da imunoterapia do pembrolizumab após a progressão ao hidroxiapatita quinase nessa população. Não teve nenhum benefício independente do subgrupo analisado, independente também da expressão de PDL1. Esse dado é consistente, né, com outros estudos apresentados nesse cenário, incluindo o estudo do Checkmate 722, né, que foi apresentado na ESMO Ásia no final do ano passado, e também questiona novamente a possibilidade ou não de você manter aquela estratégia que se tinha de tentar usar, né, o esquema do Empower 150 após a progressão em hidroxiapatita. E acho que cabe, né, colocar mais essa necessidade de explorar cada vez mais, é um tópico que a gente já comentou aqui de biomarcadores, então, realmente analisar quem que poderia se beneficiar dessa imunoterapia e outras estratégias para vencer a resistência aí aos inibidores de ginásio, que isso é igual a clinical trials, a pesquisa, que é o que a gente sabe mais, que é a lacuna que a gente encontra nesse momento nesses pacientes. Então, novamente, queria agradecer o convite e depois ficar aberto para discussão em conjunto. Obrigado. Acho que a gente vai discutir, vai precisar discutir um pouquinho, né? Esses dados, acho que foi um dos estudos mais importantes. E agora, Marta, vamos falar um pouquinho aí do TROPION-Lung 02, que os pneus que tiverem aí, fiquem atentos aos dados aí. É um estudo com o datopotamab, deruxtecan, mais pembrolizumab, com ou sem quimioterapia baseada em platina, em câncer de pulmão não pequenas células avançado. O racional desse estudo é porque o deruxtecan, ele foi avaliado, né, como monoterapia anteriormente em pacientes com câncer de pulmão previamente politratados, e a gente teve aí uma taxa de resposta em torno de 30% e uma duração de resposta em torno de 10 meses. Ele é um ADC, né? Então a gente tem uma crescente utilização dos ADCs em oncologia, eu acho que ele está vindo em câncer de pulmão, e aí a gente vai ver a combinação desse ADC com imunoterapia nesse estudo TROPION-Lung 2, que tinha dados pré-clínicos em câncer de mama, também mostrando que era uma combinação ativa, né? Fazer o datopotamab mais os anti-PD1s ou anti-PDL1s. Então, esse estudo é um estudo fase 1B, em que ele avaliou, né, numa primeira fase, a fase de escalonamento de dose, em que os pacientes teriam que ter, pelo menos, no máximo 2 linhas prévias de terapia, e a fase de expansão de dose, pacientes em primeira linha ou mais, foram avaliados. Eram pacientes com doença loco-regionalmente avançados ou metastáticos. Então, a gente teve 4 cohortes, as 2 primeiras com 2 doses diferentes do dato, associado à mesma dose de pembro, que ele chamou de terapia dupla, e as outras 4 cohortes com doses diferentes do dato, associados sempre ao pembro, podendo fazer quimioterapia com carbo ou cisplatina. Essas outras 4 cohortes ele chamou de terapia tripla. O endpoint primário desse estudo era segurança e tolerabilidade, e também tinha outros endpoints secundários, como eficácia, farmacocinética e drogas anti-anticorpo. Então, a gente vê aqui as características... Marta, para mim não está passando aqui. Eu perguntei no chat para algumas pessoas também não. Acho que está ainda no primeiro slide. Ixi. Não está passando? Pelo menos para mim, alguns... Agora sim. Ai, desculpa. Então, aqui é o desenho do estudo, tá? Tem 6 cohortes, as 2 primeiras combinadas com pembro e com doses diferentes do dato, e as 4 seguintes, dato em doses diferentes, com pembro dose fixa e carbo ou cisplatina. Então, aqui as características baselines dos pacientes,
Então, a gente observa aqui que tinha tanto pacientes adeno quanto SEC, né? E que era possível a entrada de pacientes com metástase nervoso central. Em relação à expressão do PDL1, a gente viu um pouco diferente na terapia tripla e na terapia dupla. Na terapia tripla, uma maior quantidade de pacientes com PDL1 menor que 1%, enquanto na terapia dupla, a maior parte, né, era PDL1 positivo. Então, esses pacientes, na terapia tripla, 25% tinham sido expostos à imunoterapia previamente, no braço da terapia dupla, em torno de 20%. E quando a gente observa também esses pacientes da terapia tripla, 75% o fizeram em primeira linha, versus 58% da terapia dupla. Então, o que a gente observa em relação à atividade antitumoral é que pacientes, em relação a todos os pacientes, 49% dos pacientes tiveram algum tipo de resposta na terapia tripla versus 38% no braço da terapia dupla e um pouco maior naqueles pacientes que fizeram esse tratamento em primeira linha, 57% versus 50%. O que eu achei interessante é a taxa de controle de doença, cerca de 91% em primeira linha, tanto na terapia dupla quanto tripla, e 87% versus 84% aí em todos os pacientes, terapia tripla versus dupla. Ainda uma sobrevida livre de eventos de progressão muito preliminar, né? Então, a gente tem aqui 8,3 para terapia dupla versus até um pouco menos aqui para terapia tripla de 7,8 meses. Quando a gente observa de uma outra forma a taxa de resposta, a gente vê que tanto em todos os pacientes quanto aqueles em primeira linha, a gente tem aí um grau de resposta, tanto na terapia dupla quanto terapia tripla, quando a gente associa platina. O que chama atenção nesse estudo, né, também é a toxicidade, como a Samira comentou, em relação aos pneumologistas, porque a gente tem um grau significativo de pneumonite. Aqui ele fala da toxicidade geral, que foi mais frequente a questão de estomatite, náusea, anemia e fadiga, um pouco mais na terapia tripla, devido à associação de quimioterapia, sobretudo a toxicidade hematológica, teve mais efeitos grau 3 ou mais na terapia tripla. E quando a gente vai para efeitos adversos, que ele chama de interesse especial, a gente observa duas toxicidades que eu achei interessante, que é a toxicidade ocular, 16% em todos os graus na terapia dupla e 24% na terapia tripla. E aqui a gente vem para a pneumonite, que é o que sempre nos preocupa quando a gente está lidando com os ADCs. E a gente tem aqui todos os graus, né, 17%, de grau 1 a 2 versus 22%. Lembrando que quando a gente fala de pneumonite associada a ADC, grau 2 já fala que a gente tem que suspender o tratamento, né? Toxicidade em relação à pneumonite, grau 5 não ocorreu, mas eu achei um número que a gente deve comentar e depois ver o que os outros colegas acham em relação a essa toxicidade. E as conclusões que o DATO deruxtecan apresentou dados interessantes de resposta e sobrevida livre de progressão, apesar de serem dados ainda muito imaturos, mas, ao meu ver, eu acho que a gente esperava um pouco mais, né, dessa combinação do DATO com imunoterapia. Uma toxicidade relevante, um pouco maior até do que a gente vê nos dados de mama, e o questionamento isso se deveu à associação com o imuno, o fato de o paciente ser um paciente com câncer de pulmão, e o que tem-se para frente são estudos em primeira linha, em andamento, comparado à terapia padrão, seja quimio-imunoterapia. A gente tem aqui o LUNG-7, né, comparado com quimio-imuno, para pacientes com PDL1 menor que 50%, e a gente tem também o LUNG-8, associado DATO mais pembro versus pembro naqueles pacientes autoexpressores, além de outros ADCs, como o sacituzumab. Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar, Samira. Obrigada, Marta, muito obrigada. E eu acho que a toxicidade assusta, né? Milena, quer fazer algum comentário
a respeito, já que você tem experiência aí com a terapia tripla, eu acho que a toxicidade realmente chama bastante atenção e o benefício não chama tanto assim, né? Não sei se você quer fazer algum comentário, Milena, você que está com experiência aí. Não, eu acho que assim, é que a gente fica vendo os estudos, né? E acho que aborrece um pouco a questão de você intensificar um tratamento em uma população não selecionada, né? Então, olhando o dado do fase 1, realmente eu não consigo ver muito a diferença que eles apresentaram de eficácia em relação à terapia dupla e tripla, e aí você opta por seguir nos fase 3 como a terapia tripla, que é extremamente tóxica. Acho que, embora, lógico, a gente fica preocupado com esse dado da pneumonite. Eles até comentaram na apresentação, talvez não seja uma coisa tão difícil de manejar, mas lembrando que a gente está fazendo associação com imunoterapia, mas acho que o chato mesmo, que a gente vê que a maior incidência é a mucosite, porque é uma mucosite chata, é lógico, não tenho uma super experiência, mas assim, um ciclo já deu para dar uma assustada. Então, acho que realmente é uma coisa que vai ter que ser muito bem pensada, e acho que realmente a magnitude do ganho vai ter que ser grande nos estudos futuros, e especialmente para a população que a gente sabe que tem menor benefício da quimioimunoterapia, né? Eu acho que é a população negativa. Realmente preocupa porque, assim, eu não sei vocês, a maior parte dos estudos que eu recebo de pulmão é tudo para PDL1 positivo. Todo mundo só quer associar coisas no PDL1 positivo, que é onde, lógico, eu acho Aí que é tem fácil, espaço para né? melhora. Eu acho que tem espaço para melhora, eu concordo, assim, não acho que é todo mundo que tem esse super benefício, mas eu não entendo por que a gente não começa a trabalhar mais naqueles que precisam de mais resposta, né? Então, acho que a gente vai ter que observar muito de perto como essa questão da toxicidade, acho que não só para pulmão, para, né, população não selecionada, mas mesmo EGFR, né, associar amivantamab e lazertinib na primeira linha. Então, acho que isso tudo a gente vai ter que ver com muita crítica e tentar buscar biomarcador, mas acho que isso vai partir da academia, não vai ser dos estudos patrocinados. O que vai ser difícil, né, Milena? Porque a academia fazer estudo desse tipo é muito complicado. Até a gente vai ter um estudo que a gente louvável aí, acadêmico, que foi o do mesotelioma. Só assim, para finalizar a discussão, que a gente tá no tempo já, eu queria saber o seguinte: a gente enterra, então, imunoterapia para paciente com EGFR, ou a gente tem um grupo de pacientes que a gente pode pensar em utilizar a imunoterapia? O que vocês acham? Eu já não era muito fã dessa estratégia. Também não. E acho que, assim, o que a gente sabe de estudos translacionais é que essa hiperexpressão de PDL1 não representa uma ativação imune, né? A gente tem hiperexpressão por outros motivos, então, não necessariamente que é um PDL1 alto, esse paciente vai responder bem à imunoterapia, e acho que isso fica muito claro nesse estudo do 789. Eu achei que foi um estudo muito importante, era um estudo que eu aguardava o resultado, embora na prática, mesmo incluindo os pacientes, a gente ficava com a sensação que a imuno não estava fazendo diferença, e acho que ter essa resposta é relevante para meio que deixar essa ideia de lado. Eventualmente a gente até conversa com alguns colegas, eu tive um paciente que respondeu, acho que talvez em linhas muito subsequentes, um paciente que tem um perfil molecular já distinto, que não é mais dependente do EGFR, talvez até faça sentido, mas acho que para a grande maioria dos pacientes, principalmente numa segunda linha de tratamento, acho que associar imuno, de fato, não faz sentido, mesmo o bevacizumab, né, com carbo, paclitaxel, imuno, também acho que é um dado que, se você for olhar o intervalo de confiança, ele cruza a unidade, então acho que não dá para a gente considerar isso como adequado. E lógico, às vezes o paciente pode até responder mais no começo, mas acho que o que importa também é a duração de resposta, né, no final. Vamos passar, então, para o que estava falando baianês aí, né? Ele quer ser considerado cidadão baiano. Luciano Santos, que é oncologista do Hospital Chique, DF-Star, vai falar aqui o que teve de novidade Pequena Cela, né, Lu? Bem-vindo. Boa noite, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Obrigado aí pelo título de baianês, tá? Me sinto honrado. Agradeço o convite, estar aqui mais um ano, né, falando do que houve de melhor na ASCO, se bem que eu espero, há muitas ASCOs, um estudo para câncer de pulmão pequenas células que tragam para a gente um alento. Então, vamos colocar aqui. Esse foi o estudo que foi passado para que a gente apresentasse.
Deixa eu só mexer aqui. É um estudo de fase 2, né, o SWOG S1929, que avaliou a terapia de manutenção com a atezolizumab, associada ou não a talazoparib, nos pacientes com tumor de pulmão pequenas células e que eram positivos para a proteína SLAFN11. A gente sabe que no tumor de pulmão pequenas células, a gente consegue ver grandes respostas na terapia inicial, mas são respostas com pouca duração. A maior parte dos pacientes progride no primeiro ano de tratamento, e o que a gente faz depois não muda muito a história desses pacientes. O racional para esse estudo ele vem de um estudo anterior, né, um estudo de fase 2 também, que considerou, né, um achado positivo quando foi usado um inibidor de PARP, no caso, o veliparib associado ao temozolomida, em pacientes com câncer de pulmão e que eram positivos para a proteína SLAF11 e que esses pacientes aparentemente tinham uma melhor sobrevida livre de progressão e também uma melhor sobrevida global. Essa proteína, né, com essa sigla SLFN11, SLAF11, ela é um enzima, um helicase, DNA e RNA, e ela parece ser um preditor de resposta, né, de sensibilidade às quimioterapias que utilizam agentes associados ao dano de DNA, como as topoisomerase, quimioterapia associada à inibição da síntese de DNA, como a gencitabina, agentes alquilantes, como a platina, e também os inibidores de PARP. Então, baseado nesse racional, temos esse estudo de fase 2, que avaliou, no caso aqui, um outro inibidor de PARP, que é o talazoparib. Esse é o desenho do estudo. Então, inicialmente, os pacientes recebiam o tratamento padrão de químio com platina, etoposide e atezolizumab. Depois, havia uma randomização direcionada pela pesquisa da expressão da proteína, né, por imunistoquímica, e aí os pacientes eram randomizados para um grupo com atezolizumab associado ao talazoparib versus o grupo só com atezolizumab. Endpoint primário, sobrevida livre de progressão, e o secundário, sobrevida global, a taxa de resposta objetiva e segurança. Quando a gente olha o dado, né, do endpoint primário, a gente vê que aparentemente há um discreto benefício aí de sobrevida livre de progressão, 4,2 versus 2,8 meses, para o braço da combinação, um hazard ratio de 0,7. Avaliando a questão da sobrevida global, é um dado preliminar ainda, e nós não encontramos ainda um benefício em sobrevida global. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o tipo de resposta que os pacientes apresentaram. Então, o que a gente vê é que a grande maioria dos pacientes, né, cerca de 50% em ambos os braços, eles têm como melhor resposta a doença estável. Se a gente for olhar a taxa de controle de doença, né, ela é em torno de 59% nos pacientes da combinação versus 69% dos pacientes que utilizaram apenas o atezolizumab. Chama também a atenção, né, e talvez seja um dos pontos de maior discussão aqui, a questão da toxicidade, né? Então, a toxicidade hematológica ela foi muito maior, né, no braço da combinação, né, mais de 10 vezes do que no outro braço, né? Então é 50% versus 4%. Isso a gente está falando de toxicidade grau 3, sendo a anemia mais importante, 37% no grupo da combinação, contra apenas 2%, né, no grupo do atezolizumab. As demais toxicidades não hematológicas, né, elas não têm grande diferença entre um grupo e outro. E a conclusão do investigador, né, ele considera que houve, sim, um benefício, né, em sobrevida livre de progressão, a meu ver, um modesto benefício, né? A toxicidade, ela talvez não justifique, né, a terapia combinada, né, principalmente do ponto de vista hematológico, mas abre uma janela de oportunidade na busca, né, de um biomarcador, principalmente numa doença tão agressiva e onde a gente ainda precisa caminhar muito nessa questão molecular, né, de talvez escolher
identificar pacientes que possam ter uma maior resposta a determinado tratamento. Talvez a proteína xilafimose seja um desses caminhos, né, uma dessas janelas de oportunidade, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu acho que a toxicidade é muito alta, isso é uma conclusão pessoal, né, para um benefício modesto, se é que ele existe. Obrigado mais uma vez pelo convite e por estar aqui com vocês. Obrigada, Lu. Vamos continuar em Brasília aí, né? Passar para o Eduardo Visoto agora falar do estudo de mesotelioma. Boa noite a todos, obrigado, Samira. A gente vai falar agora rapidamente sobre mesotelioma, tratamento de primeira linha, combinação de químio com pembrolizumab, tá? Esse é o estudo CCTG IND 227, é um estudo fase 3. Bom, esse estudo começou como fase 2, tinha um braço adicional com pembrolizumab monoterapia, mas em função de baixos dados de eficácia, esse estudo recebeu uma emenda e seguiu como fase 3 apenas com esses 2 braços. Platina, pemetrexed, por 6 ciclos, como tratamento padrão, platina, pemetrexed mais pembro, por um tempo de até 2 anos. Pacientes sem tratamento prévio. Alguns dados interessantes, maioria epitelioide, em torno aí de quase 80%, PDL1 60% positivo em ambos os grupos, a semelhança do que a gente vê em pulmão. Já antecipo que é um estudo positivo, sobrevida global com uma redução de risco de 20%, e esse foi o endpoint primário do estudo. Uma redução um pouco marginal em termos absolutos, aqui de mediana, de pouco mais de 1 mês, mas significativo. Em análise de subgrupo, chama atenção para o subtipo não epitelioide. Veja que uma redução de risco chega aí a mais de 40%, a semelhança do que a gente viu também com ipilimumab e nivolumab, que hoje é o tratamento padrão de primeira linha. Para a sobrevivência de progressão, também a gente tem uma redução de risco de 20% significativa. É interessante quando a gente olha em números absolutos, a sobrevida mediana é até menor, né? Mas o autor ele justifica isso. A separação das curvas acontece posteriormente, depois de 7 meses, em função, possivelmente, de um benefício tardio e duradouro aí da imunoterapia, que é o padrão que a gente vê aí na maioria dos tumores sólidos. Resposta completa, resposta parcial, 61% versus 38%, significativo, então que é uma diferença importante, os pacientes precisam de resposta. Quando a gente estratifica em subtipo histológico, em ambos os grupos a gente teve esse benefício, e veja que até no epitelioide, onde a gente não teve, na análise de subgrupo de sobrevida, uma diferença muito importante, aqui a gente tem uma diferença de 20%, tá? Para a PDL1 também um benefício em ambos, seja ele positivo ou negativo. Toxicidade, eventos imunomediados aí com grau 3 menor do que 3%, na maioria das vezes, então a gente já está habituado a lidar com esse esquema, né, na rotina de pulmão. Esse aqui já traz um pouco da impressão da colega que comentou esse estudo quando foi apresentado, comparando aqui, seja estratificação por subtipos histológicos à esquerda, ou seja por PDL1 à direita. Então vejam que em ambos os estudos, benefício em subtipo epitelioide, um pouco até maior no Checkmate 743, vejam que no braço IP-nível 18 meses comparado a 12, né? Não é ideal a gente comparar estudos, mas é algo que chama atenção. Quanto a PDL1, só no Checkmate 743 que teve um benefício um pouco maior para quem tem PDL1 positivo. Isso em função, né, e se discute muito qual que é essa diferença de epitelioide e não epitelioide. A impressão é que para o subtipo não epitelioide, a quimioterapia aparentemente são tumores mais resistentes à quimio, né? Então talvez o benefício da imuno realmente seja mais amplo. Foi questionada aqui a questão da toxicidade, que apesar de ser manejável, a gente foi um pouco maior, que quase o dobro, né? Se a gente somar aqui grau 3 e 4, 16 versus 28%, mas também no estudo de IP-nível chegou aí a 30% de toxicidade grau 3. Então aqui já para concluir, e esse é o último slide, e é uma conclusão, né, da colega que comentou, e eu concordo. Então, é um regime que melhora a eficácia? Sim, endpoint primário, positivo, mas com benefício um pouco marginal, né, mas que vale a pena eventualmente a gente expor, e acaba sendo uma opção hoje de primeira linha também, principalmente na expectativa de ter respostas aí mais duradouras.
Tá? A gente vai ter mais uma opção de primeira linha e aí vai ter uma outra discussão do que a gente vai escolher entre dupla de imunoterapia ou quimio-imuno, a semelhança do que a gente faz em pulmão também. E a gente não tem ainda biomarcadores eficazes, né? Então, talvez o subtipo histológico, mas eu acho que a gente não vai deixar de oferecer para os pacientes epitelióides também. Talvez os sarcomatoides fazer combinação de imunoterapia, mas isso também são só sugestões, a gente não tem esses dados através desse estudo apresentado. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Eduardo. Eu acho que esse é um estudo importante, né? Porque, ainda mais que foi um estudo acadêmico, então acho que é um estudo importante para a gente falar. Por último, mas não menos importante, minha Rádia vai apresentar agora. Todo mundo já lhe conhece como minha Rádia. Vai apresentar aí o dado para poder justificar a ida dela para a ASCO, né, gente? Essa é a prova cabal de que a amizade é esforço, né? Ela realmente se esforçou em incluir a radioterapia nesse programa, apesar de todos os resultados, não só para tórax, mas para muitas situações anatômicas. Fale a Bem, a gente vai verdade, você falar está de um atrás até de outro estudo. emprego já, né? A gente vai falar de um estudo, na verdade, de um estudo que já foi anteriormente apresentado na ASCO de 20 sobre pequenas células, que avalia no tratamento da doença small cell limitada a comparação de doses entre alta dose e dose convencional, todas em BID, usados em 2 vezes ao dia para o tratamento dessa doença. Como eu disse, foi apresentado já em 2020 o estudo, eu não estou conseguindo, pronto, que fala da importância, na verdade, como o Luciano já falou, da gente traçar estratégias que melhorem a sobrevida desses pacientes. A gente sabe que o esquema de 2 vezes ao dia traz uma resposta interessante, segundo o estudo do Turrisi, de 99, já tem bastante tempo, e que, no entanto, as taxas de sobrevida em 5 anos nunca passaram dos 36% em todos os trials. Existem 2 trials que também já foram publicados, o Alliance e o Convert Trial, que tentaram estabelecer que uma dose maior de radioterapia poderia trazer uma melhora de sobrevida, ou pelo menos de um controle local, visto que a grande maioria desses pacientes tem falha local, mas eles também, na verdade, apresentaram curvas muito parecidas, sendo que essa alta dose era feita apenas 1 vez ao dia e não no esquema de BID, como era o esquema do Turrisi. Então, a pergunta do trial é se a gente fizer os 60 Gray em 40 sessões, né, em 20 dias, 2 vezes ao dia, se a gente consegue melhorar verdadeiramente essa sobrevida e o controle desses doentes. Esse estudo já foi positivo, na verdade, ele foi desenhado para apresentar uma melhora de sobrevida em 2 anos, o que já foi alcançado em 2020, a diferença foi de 74% versus 48% para essa população. E esse é o estudo, na verdade, é o desenho do estudo, né? Então, todos os pacientes faziam tratamento com radioterapia 2 vezes ao dia, em vigência de cis ou carboplatina associado a etoposide. 85% desses pacientes fizeram tratamento de PCI pós a conclusão de radioquimioterapia. Existe um pareamento muito adequado entre as 2 populações, a grande maioria desses pacientes eram tumores grandes no tórax. Houve um compliance adequado também de ambos os tratamentos, né? A quantidade de quimioterapia que foi feita em ambos os braços estão bem parecidos, houve uma descontinuidade um pouquinho maior no de 45 Gray. A radioterapia também foi um pouquinho menor, mas nada que chamasse muita atenção. A gente olha aqui, na verdade, o volume tumoral parece um pouquinho maior no quarto de 45 Gray. Provavelmente o pessoal da radioterapia ficou um pouquinho menos corajoso, na verdade, em mandar uma dose tão grande num volume maior. E talvez isso seja traduzido nessas discretamente menores taxas de químio e de dose de radioterapia completa. Como eu disse, 75% dos pacientes foram submetidos a PCI. E as taxas, na verdade, de resposta global foram muito parecidas entre os 2 esquemas de tratamento. A toxicidade também foi uma toxicidade adequada, não houve aumento de toxicidade por ter usado uma dose maior
E as curvas de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global são curvas interessantes. A curva de sobrevida livre de progressão, ela não atingiu um P significativo, mas saiu de 10 meses para 18 meses no grupo que fez uma dose maior de radioterapia, com hazard ratio de 0,77. E a sobrevida global, como eu disse, que já era, na verdade, o estudo é positivo, uma vez que ele foi traçado para ver essa sobrevida global. Aqui foi alcançado com um P de 0,002 aos 2 anos. Ela se mantém também interessante na avaliação a longo prazo, né, do que eles chamam de longo prazo, aumentando a população que estava viva de 28,4% para 40% em 5 meses, quase que dobrando a sobrevida global mediana nessa população. O que eles concluem é que a radioterapia em BID em alta dose, né, não teve aumento de toxicidade e teve tradução em uma melhora substancial de sobrevida mediana de 43, do que era 22 para 43 meses, e também com uma maior sobrevida global em 5 anos, que também foi mantida em 5 anos, que subiu de 28% para 41%. Na verdade, a gente sempre fica um pouquinho a cavaleiro de não fazer o BID, pensando muito na logística do departamento. Eu não acho que particularmente isso impacte, uma vez que é uma população não muito comum de tratamento, mas às vezes quando a gente tenta fazer, a reclamação vem mais do paciente do que da gente não ter vaga no aparelho, né? É muito, na verdade, às vezes, complicado a gente convencer os pacientes a voltar 2 vezes à radioterapia por dia para poder concluir. Mas o fato é que o estudo é positivo e a gente sempre deve pensar em uma dose maior de radioterapia 2 vezes ao dia para a população de small cell, doença limitada. É isso. Aproveitando o Luciano aí, que ele utilizou o baianês, o baiano fala logo, lá ele, hein, voltar no serviço 2 vezes, hein, Lica? Não dá, não. Eles reclamam muito, os pacientes. Eles Ninguém quer reclamam voltar. muito. Eu acho que a grande dificuldade é do ponto de vista prático, como é que você coloca isso, né, em prática, como você falou. Eu acho que aqui talvez a gente não tenha, a gente trabalha no serviço privado, do ponto de vista operacional não tem problema, mas a gente tem que pensar que nós não somos a realidade, né, do resto do país. Então tem lugar que não vai conseguir mesmo do ponto de vista operacional, operacionalizar isso. E aqui ainda tem a questão que acho que o maior empecilho são os pacientes que não querem mesmo voltar 2 vezes. 1 vez por dia eles já reclamam, imagine 2 vezes. Então, é bem difícil. Queria perguntar só para o Eduardo, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode fazer também no chat. Eduardo, como é que você vai escolher, né, que esquema você fazer, já que a gente tem a dupla combinação e agora a gente tem esse dado? Digamos que a gente pudesse escolher, tivesse disponível do ponto de vista prático para fazer. Samira, acho que eu vou me guiar muito pelo perfil de toxicidade dos esquemas, né? Paciente que tem contraindicação à químio, vai para a dupla de imuno, paciente que tem uma doença autoimune ali, que está controlada, que poderia receber um ou outro, talvez eu prefira químio com imuno. Enfim, e acho que tem esse detalhe de sarcomatoide, né? É um perfil que não responde, a gente já conhece isso até de outros tumores, a quimioterapia, e talvez esse eu investiria aí na combinação de imunoterapia. Acho que assim, não comparar é ruim, né? Porque a gente fica sempre nessa questão. Luciano, quer fazer algum comentário? Continuamos esperando não uma janela, mas uma porta, né, de oportunidade para pequenas células. Eu achei interessante o estudo, assim, pelo menos abre a perspectiva da gente selecionar de alguma forma, né? Acho que, e do ponto de vista acadêmico também. O desenho é interessante. E você vê. Eu fui atrás, então, por exemplo, a expressão dessa proteína, né, dessa enzima, ela está presente em 50% dos pacientes com pequenas células, né? Então, talvez não seja ainda, né, mas está lá, expressa, né, faz parte do mecanismo de ação das drogas que a gente utiliza em câncer de pulmão pequenas células. Mas os resultados ainda são pífios, né, digamos assim. Você vê que a diferença também, mesmo para a doença limitada, é muito pequena, né? A gente vê num estudo desse que houve uma melhora de sobrevida global, a gente estava falando uma sobrevida
que não passa dos 36%, mas foi para 40%. Né? É alguma coisa, mas não é nada que encha os olhos, né? Então, realmente, pequenas células continua sendo um grande desafio. Precisamos para todo melhorar mundo muito, que né? trata. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, gente? Fabinho? Não? Então, acho que a gente acaba, né? Quase no horário, só atrasamos 5 minutinhos aí, que a questão operacional do início. Mas muito obrigada a todos mais uma vez, acho que foi excelente. Se alguém quiser depois de discutir alguma dúvida, a gente continua no grupo, perguntar alguma coisa. Muito obrigada a todos os palestrantes e até bom São João para quem vai ter São João, né? Com a gente nordestino vai ter. Tchau, boa noite. Gente. Carlinha já está tendo. Tchau, boa noite. Boa noite.